aos nossos corações. Vamos estar orando. Você na sua casa aí, estenda suas mãos sobre o Rafael. Estenda suas mãos sobre o seu celular, sobre a sua televisão. E vamos abençoar para que Deus possa, através do Espírito Santo, falar aos nossos corações. Senhor, usa com graça e poder o teu servo. Toda palavra, Senhor, que tu colocou no coração dele, que seja, ó Deus, incutido nos nossos corações. Fala-nos, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz. Senhor, queremos, Senhor, ó Deus, ser, Senhor, edificado, exortado, consolado por ti. E que a tua graça seja sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Pastor Paulo, por gentileza, pega o outro microfone. Aleluia. Graças a Deus. Deus está neste lugar. E que o teu coração possa estar aberto para ouvir a voz do Senhor. Deus te abençoe. Deus seja contigo, meu querido. Queridos irmãos que nos acompanham através do Facebook, hoje um link do WhatsApp, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu tenho certeza que em algum momento dessa palavra, o Espírito Santo de Deus irá falar aos vossos corações. Aqueles que na sua casa possuem a Bíblia, eu convido a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 6, no versículo 25 ao 34. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, no versículo 25 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. Ela tem como tema ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Eu quero repetir. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestir, quanto ao vestuário, melhor dizendo? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Queridos, estava eu na minha casa meditando na palavra do Senhor, naquilo que Deus queria falar nesta noite, e o Senhor me trouxe lembranças, momentos de ansiedade
em que o povo tem passado durante esta época terrível, que tem assolado famílias. Como o pastor falou, nós estamos no mês de maio, o mês da família, em que todos nós gostaríamos que, num culto como esse, estivéssemos reunidos em famílias, e juntos cultuando a Deus, e juntos glorificando ao Senhor. Mas devido a essa pandemia que se encontra no mundo afora, ficamos impossibilitados de estarmos juntos aqui no templo, para em família glorificarmos e exaltarmos a Deus. Mas você tem a possibilidade de estar em casa agora, neste momento, em família, e cultuar a Deus daí na sua casa, e exaltar o Senhor aí da sua casa, e interceder pela sua família aí da sua casa. De repente, no meio do seu próprio familiar, existem pessoas ansiosas, preocupadas com a situação em que estamos vivendo, sem ter uma resposta, sem saber em quem recorrer. E é justamente nessa hora, você como serva, você como servo de Deus, você pode dar uma palavra para confortar o coração dessas pessoas. Você pode levantar um momento de adoração a Deus, um momento de intercessão pela sua própria família. Estamos vivendo um momento crítico, sim. Estamos vivendo adversidade, sim. Mas existe um Deus todo-poderoso que zela pelas famílias, e que vamos passar sim por essa adversidade, e que vamos passar sim por esses momentos de crise. Por isso há necessidade de mantermos uma vida em oração, em comunhão com Deus, porque Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso socorro bem presente no dia de angústia. Louvado seja Deus. E eu estava perguntando a Deus o que eu iria ministrar nesta noite, Senhor. O que o Teu Espírito Santo gostaria de falar através da minha vida. E o Senhor falou claro no meu coração. Ele falou: existem alguns fatores importantíssimos para que a gente possa vencer as adversidades. E é sobre isso que nós vamos falar através da palavra de Deus essa noite. Vamos falar sobre fatores importantes para vencermos as crises e as adversidades. Estaremos falando nessa noite sobre 3 fatores importantes. A primeira delas, família. O segundo fator que Deus colocou no meu coração, que é muito importante para a gente vencer este momento de crise, este momento de adversidade, se chama fator igreja. E o terceiro, e o que eu considero mais importante de todos, o terceiro fator é ter Jesus em nossas vidas. Então nós iremos falar nesta noite sobre esses 3 fatores muito importantes para a gente poder vencer essas adversidades: família, igreja e ter Jesus em nossas vidas. Nós sabemos que devido a essa pandemia, esse vírus que tem se propagado em todos os países, isso tem gerado não somente problemas ocasionados através do vírus, mas tem acarretado em diversas crises. Podemos citar aqui algumas delas: crises financeiras, emocional, política, econômica, sentimental e entre outras crises. E como lidar com essas crises? E o que fazer diante dessas crises? O vírus, sim, tem matado muitas pessoas, mas não somente o vírus que tem feito mal às pessoas. É o desemprego, é o desespero, é o medo da morte. Com tudo isso, com a falta de dinheiro, com a falta de emprego, acaba tendo problemas emocionais, problemas no casamento. E o que fazer diante dessas crises? Então é justamente isso que o Espírito Santo de Deus ele quer ministrar em nossos corações nesta noite. Então a primeira importância que nós vamos ver está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, no versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, que tem como título: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Isso é uma história bastante conhecida. De repente você que está assistindo no Facebook agora,
que não conhecem a Bíblia, nunca leu a Bíblia, eu vou estar comentando acerca dessa passagem, para que você possa entender o que Deus quer falar contigo através desta mensagem. Eliseu era um profeta. Aqui fala sobre uma viúva, que ela tinha, automaticamente por ser viúva, tinha perdido seu marido, e ela estava vivendo uma crise muito grande na sua vida. Não somente uma crise, mas algumas crises, e eu vou citar algumas delas. Primeiro, uma crise sentimental. Ela já não tinha mais a presença do seu marido. Ela estava vivendo uma crise financeira. Ela não tinha mais nada em sua casa. Ela não tinha alimento. Ela não tinha dinheiro para comprar, para se sustentar. Ela estava vivendo uma crise emocional. Por quê? Porque ela estava perto de perder seus 2 filhos para os credores. Porque ela tinha dívidas, e em troca dessas dívidas, ela iria dar os 2 filhos para trabalhar como escravos. Imagine a situação desta mulher. Imagine o momento que ela está vivendo. Ela tinha 2 opções na sua vida: entregar seus filhos e dar continuidade à sua vida, ou ir diante de Deus e clamar ajuda para a sua vida. Assim ela fez. Ela foi até um profeta do Senhor. Ela foi até Deus através do profeta, clamar uma ajuda para aquele momento de crise que ela estava passando. Havia fome na sua casa, havia tristeza no seu lar, havia medo de perder seus filhos. E ela foi diante do profeta e disse: o meu marido era os discípulos do profeta, e ele era temente a Deus, e hoje eu não tenho o que comer, estou a ponto de perder meus filhos por causa das minhas dívidas, eu preciso de ajuda. Então o profeta Eliseu virou para aquela mulher e disse: o que é que eu posso fazer para você? O que tu tens em casa? Aquela mulher respondeu: somente uma botija de azeite, mais nada. Era a única coisa que ela tinha na sua casa. Mas Deus, Ele faz milagre. Às vezes, com a única coisa que nós temos, Deus transforma isso num milagre em nossas vidas. Então Deus, através do profeta Eliseu, mandou dizer: vá, ajunte o número de vasilhas que você pode, vá até a vizinhança, pegue seus filhos, ajunte o máximo de vasilhas que você pode juntar. E assim ela o fez. E Deus fez um milagre através da vida do profeta Eliseu, para aquela casa, para aquela mulher. Aquele azeite se multiplicou, encheu todas as vasilhas, e só se encerrou quando a última vasilha acabara de encher. O milagre aconteceu. E ela foi correndo para Eliseu contar o que tinha acontecido. E o profeta virou para ela e falou: vai, vende tudo que tu tens, pague as suas dívidas, vive tu e teus filhos do resto. Queridos, esse é o nosso Deus. Ela não tinha mais expectativa. Ela estava vivendo uma crise terrível. E Deus mudou o quadro daquela mulher, daquela casa. Deus mudou aquela circunstância. Aos nossos olhos, como homens, seria impossível. Mas por acaso existe algo impossível para Deus? Existe algo impossível para o Senhor que Ele não possa fazer? Deus, Ele fez um milagre. Deus acabou com a crise que existia naquela casa. E assim Ele pode fazer na sua casa. Eu não sei o que tu estás passando. Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando. Eu não sei qual a adversidade que você está passando. Mas eu sei que Deus pode fazer milagre acontecer na sua vida. Se você crê nisso, tome posse dessa palavra na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.
Então vemos aqui a importância da família. Uma mulher que não aceitou essas crises no seu lar. Você, mulher que está em casa, você, varão que está em casa, não aceite isso no seu lar. Busque no Senhor as soluções para os seus problemas, para essa crise que você está passando, e verás o que Deus irá fazer. Um outro exemplo que o Senhor colocou no meu coração, para falar da importância da família, para a gente vencer esta crise que nós estamos enfrentando, está no capítulo 9, no versículo 18, que fala sobre a história de Jairo, um chefe. A Bíblia fala que a sua filha estava morta, e ele foi ao encontro de Jesus. Mas antes dele pedir qualquer coisa para Jesus, a Bíblia fala que ele adorou o Senhor. Ele adorou mesmo a sua filha estando morta em casa. Ele adorou. Depois de adorar, ele pediu ao Senhor Jesus que fosse à sua casa, porque sua filha estava morta, que bastava que ele tocasse, que ele liberasse uma palavra, ou para que ela viesse sobreviver, para que ela reviver. A minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a sua mão sobre ela, e ela viverá. Foram as palavras de Jairo. Imagine a crise que estava passando emocionalmente, de ver a sua filha morta no seu lar. Mas mesmo nessa crise, ela conseguiu achar um momento para adorar o Senhor. Muitos de nós, às vezes, pedimos antes, e só vamos adorar se o Senhor nos conceder. Mas se Ele não nos conceder, a gente não adora. Pelo contrário, nos afastamos da presença de Deus. Ele fez diferente. Estava morta já, mas antes de pedir, Ele adorou. Que a gente venha aprender através desse exemplo. Estamos vivendo crise, estamos vivendo adversidades, sim, terríveis. Mas antes de pedirmos alguma coisa ao Senhor, dá ao Senhor uma adoração, dá ao Senhor um louvor. Adore de todo o coração, como Jairo fez. E a Bíblia diz que ele foi até a casa de Jairo. Só que chegando na casa de Jairo, tinha uma grande pessoas lá, muita multidão de pessoas, alguns tocadores de flautas, um povo alvoroçado, fazendo alvoroço. Havia tocadores de flautas e o povo fazendo alvoroço. Isso era um costume que tinham. Toda vez que uma pessoa morria, se chamava pessoas para poder tocar flautas, se pagavam mulheres para chorar. Mas a primeira coisa que o Senhor Jesus fez, Ele falou: tira todo mundo daqui, porque esta menina não morre, não está morta, esta menina está viva. Mas eu quero me referir a você. Existem alguns tocadores de flautas, existem algumas mulheres que são pagas para chorar, as carpideiras, que têm nos perseguidos. Quem são esses? São essas pessoas que tentam te afligir através de vídeos que só falam de morte, de tristeza, de derrota. São pessoas que não podem te ver feliz, que só quer te ver para baixo. Afaste de vocês as carpideiras, afaste de vocês tocadores de flautas. Não é um ambiente de derrota, não é um ambiente de dor. Deus está trabalhando no meio desse ambiente. O que parece para você ser dor é vitória, é refrigério na alma, é um mover de Deus. Afaste de vocês estas carpideiras, estes tocadores de flautas que só querem te jogar para baixo, querem te ver sofrer, querem te ver desistir. Foi a primeira coisa que Jesus fez. E Ele pegou aquela menina pela mão, e aquela menina reviveu.
Aquilo que era para a morte se transformou em vida. E eu profetizo para a sua vida, para o seu lar, aquilo que tu tem pensado que é para a morte, é para a vida. Aquilo que tu tem pensado que é para tristeza, é para alegria. É tempo de Deus trabalhar em nossos corações. Nesses momentos de adversidade, é momento de se agarrar com Deus. Pare de se preocupar, pare de ficar triste, desesperado. Se agarre com o Senhor. Deus quer trabalhar na sua vida. Eu não estou falando aqui que a gente tem que se precaver, tem que tomar os cuidados sim. Essa doença não é brincadeira. Nós sabemos disso. Mas temos que confiar no Senhor. Como eu li aqui no início, a gente não pode acrescentar um covo da nossa vida. É Deus que acrescenta. Nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Então tire essa ansiedade do seu coração, esse medo. Deixa Deus por completo tomar conta da sua vida. E Ele sim decidirá o que irá acontecer. Foram esses dois exemplos que o Senhor colocou no meu coração a respeito da importância da família nos momentos de crise. Nós vamos ver agora a importância da igreja nesse momento de crise. E como exemplo, o Senhor me conduziu até Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 18. Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 18. A palavra de Deus diz que o rei Herodes, ele estava prendendo o povo de Deus, os cristãos. Ele já tinha matado Tiago, irmão de João, e vendo que isso alegrara os judeus, da mesma forma ele prendeu a Pedro, colocou Pedro sobre cadeias, colocou 4 escoltas de sentinelas para poder guardar, e isso 24 horas por dia, para não ter nenhum risco dele fugir da prisão. A ideia deles era matar Pedro. A ideia do rei Herodes também era matar Pedro, porque isso agradou os judeus. Mas mal ele sabia que enquanto Pedro estava preso, havia uma igreja intercedendo por ele 24 horas por dia também. Havia uma igreja em incessante oração pela vida de Pedro. Esse é o papel da igreja. Esse é o seu papel, meu irmão, minha irmã. É viver uma vida de oração, uma vida de intercessão. Existem pessoas sedentas e carentes de oração, muito próximo de você. E o que você tem feito? Você não é para entrar em desespero que nem eles. Você tem que ser a base forte da sua casa. É nessas horas que nós temos que se comportar como cristãos verdadeiros, levando uma palavra de oração, uma palavra de conforto, e não desanimar ainda mais as pessoas, não transparecer fraqueza. O papel da igreja nesses momentos de crise, nesses momentos de adversidade, é oração sem cessar, é oração de intercessão. Pedro estava preso, mas havia o tempo todo uma igreja intercedendo por ele. E devido à oração desse povo, dessa igreja, Deus mandou um anjo lá, despertou Pedro que dormia, passou a primeira e a segunda sentinela. Quando Pedro percebeu, já estava fora, passou pelo portão de ferro e já estava fora, livre. E nós entendemos aqui que quando a gente clama, quando a gente ora, quando a gente intercede, Deus, Ele vem em nosso favor, e alguma coisa Ele faz.
Deus é todo poderoso e pode fazer aquilo que você necessita, aquilo que eu preciso. Mas tem que ser uma oração com fé, crendo que Ele pode fazer. Ah, mas irmão Rafael, a minha circunstância não tem mais jeito. É impossível sair dessa situação. Tudo é possível para aquele que crê, meu irmão. Tudo é possível para Deus Todo-Poderoso. Basta ter fé. Que nós não venhamos ser homens de pequenas fé. Exerça a sua fé na sua casa, na sua família. Você é a igreja, você é representante da igreja. Você tem importância na vida das pessoas nesse momento de crise. Tem muitas pessoas sedentas, precisando de uma palavra. E é você que Deus quer usar para confortar esses corações. E uma outra importância que Deus colocou no meu coração é a importância de ter Jesus em nossas vidas. Jesus tem que ser o tudo em nossas vidas, meus amados. Em João, capítulo 16, no versículo 33, eu quero ler para vocês. João, capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte: nas suas palavras de despedida, Jesus falou: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vou ler mais uma vez. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Se a gente for ler os evangelhos de Jesus, Mateus, Lucas, Marcos e João, nós vamos ver toda a trajetória de Cristo, todas as suas vitórias, todas as suas conquistas. E esse versículo representa tudo. Ele está dizendo: eu venci o mundo. Você é capaz de vencer o mundo, mas estando em mim e tendo bom ânimo. Por isso eu peço a você que está me assistindo, para que você possa vencer essas tribulações, essas provações, essas crises, essas adversidades. Tenha Jesus em sua vida. Deixa Ele conduzir seus passos. Aceite Ele de todo o seu coração. Renuncie a tudo que o mundo tem a te oferecer. Deixa o Senhor transformar a sua vida. Deixa Ele conduzir os seus passos. E tu verás que tu é capaz, em Cristo, de vencer todas as aflições. Lógico, temos que ter bom ânimo. As coisas não acontecem no nosso tempo. Em Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas o tempo do Senhor acontecerá na sua vida assim, em nome de Jesus. Então, há uma importância muito grande para a gente vencer essas crises, essa adversidade. É ter Jesus em nossas vidas. Se eu fosse traçar aqui, fazer um resumo da história de Jesus, seria muito, muito longa. Mas eu separei aqui alguns títulos de algumas vitórias de Jesus. Tudo isso com base no Evangelho de Mateus. No capítulo 4 de Mateus, Jesus venceu a tentação. No capítulo 4, do 23 ao 25, Jesus curou muitos enfermos. No capítulo 8, Jesus curou um leproso. No capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13, Jesus curou um criado de um centurião. No capítulo 8, versículo 28 ao 34, Jesus cura 2 endemoniados em Gadareno. No capítulo 9, Jesus curou um paralítico em Cafarnaú.
No capítulo 9, versículo 19, ele curou a mulher do fluxo de sangue. No capítulo 9, versículo 23, ele ressuscitou a filha de Jairo. No capítulo 9, versículo 27, ele curou 2 cegos. No capítulo 9, versículo 32, ele curou um mudo endemoniado. No capítulo 12, versículo 9, ele curou um homem da mão ressequida. E entre outras coisas mais. Esse é nosso Senhor, Jesus Cristo. E você tem alguma dúvida da sua importância nesse momento de crise? Você tem alguma dúvida da importância de estar na presença de Cristo nesse momento de adversidade? A maior importância que nós temos é ter uma vida com Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28. Já vou estar encerrando. Mateus capítulo 11, do versículo 28. Eu vou estar lendo para vocês. Tem algo maravilhoso que Jesus deixou para a gente. Diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus te chama, meu querido. Jesus te convida a estar com Ele. E para encerrar essa mensagem, eu queria contar um testemunho breve. Eu não diria se é um testemunho, uma experiência com Deus, um ensinamento, mas foi algo tremendo que aconteceu na minha vida cerca de 5 anos atrás. Estava eu no meu trabalho, lá na Vila Militar. Quando eu saí para fazer um lanche, eu estava tendo uma missão à noite, e eu saí para fazer um lanche, estava a fim de comer uma pizza, e ali eu sentei na pizzaria. De repente, chegou uma mulher e uma criança. Essa pizzaria, ela tinha grade, e ela estava com um aspecto cansado, ela estava com um aspecto de fome, e ela ficou em volta da grade, olhando para a gente que estava ali comendo, e aquela coisa começou a me incomodar e gritar dentro de mim. Mas antes de eu fazer o convite, a mando do dono do estabelecimento, o garçom começou a querer mandar aquela mulher embora, de forma grosseira. E eu, que sou um pouco impulsivo, eu me levantei e falei: não vai mandar embora não. Ela é minha convidada, ela e a filha dela, pode mandar ela vir aqui. E ela sentou na minha mesa. Ali eu fiz um pedido, pedi uma pizza um pouco maior. Ela estava com muita fome. E eu comecei a conversar com ela. Só que em todos os momentos, mesmo ela sendo enxotada pelo garçom, o sorriso do rosto dela não saía. E eu não conseguia entender aquilo. A gente via da necessidade que ela estava passando, do momento difícil que ela estava enfrentando, mas o sorriso estava no seu rosto. E naquele papo ali, comendo uma pizza, eu não aguentei, fiz aquela pergunta para aquela mulher. Eu falei: me desculpe, já que você me deu liberdade para conversar com a senhora, como é que pode a senhora estar nessa situação adversa, difícil? Porque ela me falou que ela, todo dia, ela saía de trem, soltava numa estação, e ali ela catava as coisas para vender, e não tinha alimento, ela dependia de carência das pessoas, e à noite ela voltava, e ela morava para essa região, ou de Campo Grande, de Santa Cruz, e nesse dia ela estava lá em Marechal, e já era em torno de 7h30, 19h30 às 20 horas da noite. E eu perguntei para ela, como que ela nessa situação adversa, difícil, ela ainda estava sorrindo. Ela virou para mim, apontou o dedo para mim, e falou: em todas as coisas Deus tem me suprido. Não há um dia sequer que Deus não me abençoa. Eu vivo verdadeiramente pela fé. Deus sempre me dá o que comer, o que beber.
Deus sempre me dá o que vestir, o que dá o que vestir para minha filha, o que comer para minha filha. Eu sempre volto com um troquinho para casa. Eu saio sem nada. Fico horas na rua, vagando, catando coisas para vender. Mas em todos os momentos da minha vida, Deus tem me sustentado. E eu me senti envergonhado. Eu não sabia onde colocar o rosto. Porque justamente naquela época, eu queria ser pai e não conseguia. E por todas as coisas eu ficava murmurando, querendo abrir mão da minha fé. Sendo que Deus nunca me deixou faltar nada. E ao deparar com aquela mulher com um sorriso no rosto, naquela situação que estava, e ela virou para mim e falou assim: Rafael, e o maior de tudo que eu tenho é a presença de Jesus em minha vida. Maior do que comer, do que se vestir, é a presença de Jesus que me alegra. E ali eu não aguentei. Eu comecei a chorar no meio daquela pizzaria. Foi uma das maiores experiências com Deus que eu tive. E um dos maiores ensinamentos que eu tive com o Senhor. No momento de adversidade daquela mulher, o Senhor Jesus não deixou faltar nada na vida dela. E é isso que eu profetizo para a sua vida, você que está nos assistindo através do Facebook ou do WhatsApp. Que no maior momento de adversidade da sua vida, o Senhor Jesus não deixa faltar nada na sua casa. Que a presença de Jesus seja real no seu lar, na sua vida. Nos momentos mais críticos da sua vida, você esteja firmado com o Senhor. E verás que o Senhor vai fazer. É essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Que Deus possa ter falado através dessa mensagem em algum momento no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus possa estar conosco 24 horas por dia, nos sustentando, nos direcionando nesses momentos difíceis que estamos passando. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.